Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Oi, gente, um grande abraço para todos vocês. Você que vem acompanhando sempre nosso programa Entre Amigos. É isso aí. Esse aqui é o programa semanal da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e canal 61.4 TV Digital. Pois é, gente, e toda sexta-feira, você já sabe, sexta-feira esse programa é inédito, a partir das 21 horas, isso. Aí nós temos no sábado às 20 horas, né? No domingo, nós temos também às 23 horas e também de domingo para segunda a gente passa também 5 horas da manhã, a gente passa também uma reprise, né? Que é na madrugada, que você sabe que a TV Fortaleza agora não para, direto, né? Temos da madrugada, a gente está aí fazendo a programação, trazendo as sessões solenes, também as audiências públicas e as sessões plenárias, né? Mas também agora, nessa época, a gente está trazendo muito filme para vocês, muito documentário, tá bom? Seriados, hein? Atenção, hein? Toda meia-noite a gente passa um seriado. Agora nós estamos passando um seriado Missão Impossível. Bom demais, é toda meia-noite, gente. Que só aqui na TV Fortaleza você encontra, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que passa lá? Menina, a TV Fortaleza é uma TV normal. Passa filme, tem o jornal, um lindo jornal, um grande jornal. É o Jornal da Manhã, que começa às 8 horas da manhã. E tem o Jornal da Noite, que é a TV, Jornal Câmara, primeira edição, que é de manhã, e Jornal Câmara, segunda edição, que é à noite, que é a partir que é às 19 horas. E tem aí documentários e tem também os nossos programas, recheadíssimo de programa. Bom, gente, hoje o programa falar em recheado, o nosso programa está super recheado. Tá? Só coisa boa, mas eu não vou dizer para vocês o que é que vem não. Daqui a pouquinho eu vou dizer. Primeiro, eu vou conversar aqui com a minha querida amiga jornalista, a Priscila, mas é a Priscila Lima, né? Tudo bom, Priscila? Tudo ótimo. Tudo bom, Tudo meu amorão? Obrigada pelo convite. E é bonita, né? A jornalista é bonita. Aliás, todo jornalista é bonito, né? É. Né? Jornalista, né? Aí, bom, gente, a Priscila, uma coisa assim que eu achei super legal, me interessou bastante, porque eu gosto, né, numa área que eu sou louco, que é a área cultural, e ela lançou agora, na semana passada, o livro que fala sobre os festivais da década de 60, os festivais de música do Ceará, gente. Que massa, né? Então eu fiquei assim, muito assim, aí falei com a Lígia, minha amiga aqui também da TV Fortaleza. Ô Lígia, vamos procurar a Priscila, vamos trazer ela aqui, porque eu preciso saber como é que é esse livro, preciso saber como é que ela teve essa vontade, essa história, como é que... A minha primeira pergunta, como é que você teve essa ideia de fazer um livro sobre festivais de música da década de 60? Na verdade, eu fui definindo o tema, um tema de interesse, quando eu estava na graduação, no curso de jornalismo, e eu estava nesse processo de escolher o que eu ia estudar naquele trabalho de conclusão de curso. E eu sempre gostei de música desde cedo, né? Aquela influência familiar que é importante, né? O que o meu pai gostava também me influenciava muito, que minha tia ouvia em casa, acabava que eu ouvia também. E eu gostava de literatura também. Então eu gostei muito de ler sobre a história, ler biografias, ler Chega de Saudade sobre a Bossa Nova do Rui Castro, biografia sobre Vinícius, sobre Toquinho. Então isso sempre me interessou. Então quando eu fui escolher um tema de monografia, eu queria de alguma forma juntar esses interesses, essas paixões mesmo que eu tinha. E foi quando foi surgindo o tema. E aí foi se construindo o tema, na verdade, foi as coincidências da vida, um livro que a gente encontra. Aí eu conheci o livro Era dos Festivais, do Zé Homem de Melo, que é um relato muito detalhado, inclusive, sobre o período dos festivais nacionais. E o livro do Wagner Castro, sobre a música cearense, que também fala dos festivais, desses festivais cearenses um pouco. E fui, na verdade, estabelecendo como é que eu ia fazer essa pesquisa. E aí, vindo do jornalismo também, acabou que a matéria-prima principal que eu utilizei na pesquisa foram justamente os jornais que circulavam no período. Eu achava que eles iam me ajudar a fazer
a conseguir contar um pouco essa história desses festivais naquele fluxo de tempo mesmo, na sequência de eventos até chegar no dia em que eles acontecem. Esses festivais que você fala aqui da década de 70 é do Ceará, né? Não é só a Fortaleza, não é só o que acontecia em Fortaleza. Na verdade, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte ela retoma esses festivais nacionais. Eu achei que era importante falar desse momento também nacional, porque é muito interessante esse Por exemplo, aqui fluxo. fala dos festivais da Record que tinha antigamente, Nara Leão estava soltando na Fala pra não, ver a banda passar. ótimo. Fala não de todos, mas fala de alguns mais importantes, de alguns que ficaram mais conhecidos, de alguns fatos mais marcantes. E a segunda parte entra nessa parte nos próprios festivais cearenses. O meu recorte, na verdade, ele é bem focado em 4 edições do Festival de Música Popular Cearense. Ele era realizado em Fortaleza. Nesse processo de pesquisa, eu até identifiquei alguns outros festivais que foram realizados, alguns que, na verdade, eu já sabia, por conta da pesquisa bibliográfica mesmo, o Festival do Gruto, o Festival aqui no Canto. E identifiquei um festival que eu vi no Cariri, mas tinham poucas, encontrei naquele recorte de tempo que eu estabeleci, não muitas matérias sobre, mas ele tá registrado aí. Mas o foco mesmo são essas 4 edições do Festival de Música Popular Cearense. Legal, Freire, eu queria mostrar aqui, já mostrando aqui o livro, né? Canto do... Como é? Canto do Ceará. Canto do Ceará, né? Que é o nome do livro, né? Que fala sobre... Olha, e é bonito. E tem aqui no fundo aqui justamente os recortes de jornais, né? Onde você ouve a pesquisa, né? Aqui no fundo aqui, né? A arte muito bonita. Muito legal. Agora, esse aqui, ele foi lançado na quinta-feira passada, quer dizer, na semana passada, lá na livraria Saraiva. Então, quem quiser encontrar o livro hoje, quem quiser comprar o livro, vai lá na livraria? Consegue encontrar na livraria Certo. Saraiva. Tá bom, mas no lançamento todo acabou o estoque, não foi não? Com certeza. Olha, gente, então, olha assim, Priscila Lima, jornalista. Priscila Lima, você é jornalista, né? Sou jornalista de formação. Olha só. Eu digo assim, você é jornalista e também, e você também não canta não, né, música, mas gosta da música, como você falou, né? Eu me formei em jornalismo, mas eu não... eu falei de formação nesse sentido. Certo. Eu me formei em jornalismo, mas eu comecei a trabalhar com cultura, com produção, né? Cultural Que ainda bom. Na faculdade. Você trabalha onde hoje? Eu trabalho com elaboração de projetos e com produção cultural na Lumiar. A Lumiar que, inclusive, tá aí na realização, que fez junto comigo esse projeto. Show do Gruta, né? Como é o nome que tem aqui? Da Bronca e Militares apuram participação da reitoria. Eita, as confusões, né? O Gruta e o Cactus foram grupos que existiram também nesse período da década de 60. O Gruta chegou a realizar um festival que está também referenciado. Esse aqui foi aonde, esse festival aqui? Na verdade, aí está na parte nacional. Esse aqui é o nacional, né? Esse é o Maracanãzinho. Maracanã. Qual é o festival desse? Esse aqui? Daí é o festival de 66 do Maracanãzinho. E qual é, você se lembra? Mas esse é aquele que teve assim, Caetano Veloso, que teve a menina Fio Maravilha. É esse? Como é o nome dela? A Maria Alcina, né? Enfim, eu quero dizer assim, gente, que, por exemplo, os festivais, veja bem, festivais de músicas, esses festivais daquela época, né, foi justamente o começo de tudo para o sucesso da música popular brasileira. Por exemplo, quem foi que eu conheço, que eu sei, né? Claro que eu sei, que me lembra aqui, que participou já de festivais, Chico Buarque, né? Nara Leão, Caetano Veloso, Elis Regina, Edu Lobo, Ivan Lins, Geraldo Vandré, que é aquela música, né? Sérgio Ricardo. Aí vai, né? Gilberto Gil, né? O Caetano Veloso, que eu já falei. Quem mais? Enfim, trio, aquele MPB4, né? Enfim, gente, olha só.
Olha só as pessoas que participaram de festivais, né? Aí depois, mais para frente aqui, nós tivemos aqui um festival nacional, eu não me lembro se era o FICO, eu não me lembro o nome do festival, eu acho que era o FICO é Festival não sei o quê, da Canção, não sei o quê. Que tinha um grupo aqui de Fortaleza que participou, que era com a música O Pente. Não sei se você se lembra, mas eu não estou me lembrando aqui, O Peso. O nome da banda, é uma banda de rock e tal, com a música saiu daqui de Fortaleza, foi participar. Quer dizer, o que eu quero dizer é que festivais naquela época era muito bom demais, gente. E eu fico perguntando, Priscila, você que foi uma pessoa que pesquisa sobre festivais, o que é que você acha? Por que não existe mais festivais, né? Aqui em Fortaleza, depois dessa década que você está falando aqui de 60, 70, teve vários festivais, em 80 também, e parou, né? Tivemos agora talvez, eu não me lembro, 5 anos, 3, 4, 5 anos atrás, o Festival da Assembleia, no qual a Aparecida Silvino tirou o primeiro lugar com janelas abertas, né? Enfim, eu lhe pergunto, o que é que você acha disso? Por que não existe mais os festivais? Você que viajou no passado. Os festivais nacionais, eles eram, na verdade, grandes programas de televisão, né? Isso é verdade. Algumas publicações falam, inclusive, que esse momento dos festivais nacionais, eles pegaram mais ou menos um período de transição da televisão brasileira, que vinha um pouco de uma fase na década de 50 com programas mais de variedades, até chegar numa coisa quase hegemônica de telenovela. Tanto que a Record, na verdade, ela tinha um diferencial, assim, que ela fazia as duas coisas, assim. Ela tinha muitos programas musicais que foram muito importantes também, além do Festival da Record, os programas que tinham Essa Noite Se Improvisa. Isso. O programa com Jair, com a Elis. Foram programas importantes também naquele momento de consolidação. Eu não sei se era da Record, tinha um programa chamado A Grande Parada, que era um programa apresentado por um casal. Aí tinha um Almoço com as Estrelas. Enfim, são programas que tinham naquela época, né? Que aonde surgiu, né, A Grande Parada, eram as 10 primeiras músicas, né? Aonde você via, aí tinha o Jair Rodrigues, participava, né? Rosimeire, e aí vai. Tinham muitos programas musicais, e como vinha também desse processo de transição, né, que é como é dito em algumas pesquisas, essa fase de transição da televisão brasileira, é como se estivesse indo um pouco foi perdendo um pouco espaço. Os festivais, apesar de terem persistido em muitos anos, a pesquisa, por exemplo, dos Homens de Melo, que estava lá nesse momento, que foi técnico de som de Festival da Record, fala desses períodos, assim, da chegada já em 72, 71, quase como um momento de declínio dos festivais. Houve um auge, 67, por exemplo, foi um auge, porque parece que em o Festival da Record de 67, parece que tudo estava representado ali. Foi quando teve Alegria, quando teve Domingo no Parque, quando teve Ponteio, e foi um momento meio icônico mesmo. A praça, né? A praça também, né? Ou era a banda? A banda foi em 66, que foi o ano de disparada também. Eu estava à toa na vida, né? O meu amor me chamou para ver a banda passar. E aí vai. Olha, outra coisa assim, agora vamos voltar aqui aos nossos festivais. Eu queria que você me falasse, eu estou vendo aqui, do Fagner, essa música aqui, essa Nada Sou, do Fagner, foi uma música que ele participou? Foi. E eu não sou eu, sou enxada de um barro do chão, ou sou sertão, enfim. Qual foi o festival que o Fagner participou com essa música? Foi o festival de 68, que foi o 4º festival. Ele ganhou esse festival. Ele ganhou com essa música? Ele ganhou com essa música. Essa música não chegou a ser gravada, mas a gente encontra em algumas entrevistas dele. Em algumas entrevistas em alguns locais a gente encontra ele reproduzindo uns trechinhos. Mas gravada ela não chegou a ser gravada. Nesse ano também Belchior participou, né? Com o Espacial. Essa a gente consegue encontrar. Essa que o Belchior
gravou, ele foi gravado? Foi, Espacial foi. Foi gravado Espacial, no disco dele, nos primeiros discos dele. Eu não me lembro exatamente qual foi o disco. Agora o Fagner, quando ele participou, ele estava no começo ainda, né? Estava no começo. Eu vejo, na verdade, esse momento, os dois primeiros festivais que eu abordo, que são de 65 e 66, eles tinham características diferentes, né? Eles eram festivais de amostragem e eles traziam uma geração mais antiga, uma geração muito que vinha do rádio e a partir de 67, essas gerações vão se encontrando, né? Uma geração mais antiga, Luiz Assunção participa das 4 edições. Luiz Assunção, né? Que legal, ele participou. Luiz Assunção participa das 4 edições. E aí essas aquela gerações música da Iracema, Praia dos Amores, ele não foi concorrida, não? Não. Tem uma música que eu identifico, que é Desperta Fortaleza, que teve um ano, não lembro exatamente qual. Mas as músicas com as quais ele participou tá registrada aí no livro. Legal. Eu tive o prazer de conhecer Luiz Assunção, viu? É um grande prazer mesmo. De apertar a mão dele, né? Tive. Eu já fiz tanta coisa, já conheci tanta gente que, graças a Deus, eu sou muito feliz com essa oportunidade que Deus me deu. Eu trabalhava na Insetur na época e Luiz Assunção foi lá na Insetur. Eu tinha uma Super 8 e fiz umas filmagens, agora não sei onde está. Agora, você vê que antigamente, olha, você vê como hoje em dia, com essa história de celular, né? De Face, enfim, de internet, de tal, é muito fácil você registrar a qualquer momento, né? Tudo você registra, né? Mas também é muito fácil se perder, né? A quantidade de informação... De informação é muito grande. Mas você vê o seguinte, o que é que a gente nota? Que naquela época você não ligava muito para isso, né? Né? Não ligava, tinha poucas pessoas, né? Hoje nós temos o Nireis, né? Que era uma pessoa que sempre ligou para isso, de registrar a história, né? Que hoje em dia você tem tudo, né? Tem um material fortíssimo. Eu tenho que agradecer muito, inclusive, que eu acho importante registrar. O Jorge Mello, ele tem muito material guardado. Ele tem mais coisas, inclusive, dos festivais nordestinos. Você pegou muita coisa com ele, com o Jorge Mello? Eu peguei algumas... Ele me disponibilizou acesso a tudo que ele tem. Legal. Só que como eu tinha esse recorte... O Jorge Mello, ele mora lá, ele não mora aqui em Fortaleza. Ele mora em São Paulo. São Paulo, né? Mas aí você teve acesso a ele, e ele passou tudo para... Ele é gente boa, meu amigão, eu gosto dele. Eu tive um caminho muito feliz, assim. Eu encontrei pessoas que me apoiaram, assim, ou que me indicaram coisas. Eu conheci o Jorge Mello através do Nirton Venâncio, que faz o documentário. Meu amigo, meu parceiro, Nirton Venâncio, meu queridão. Encontrei o Jorge Mello através dele. O Jorge Mello já desde sempre foi super aberto. Algumas coisas estão do material que ele me disponibilizou tá reproduzido no livro. Ele tem muita coisa, inclusive, de um recorte mais pra frente, né? Sobre a obra dele, ele tem muita coisa mesmo. E os festivais nordestinos, ele tem bastante material, ele tem ficha de inscrição, ele tem essas coisas. Tá então, bom. Pesquisas que têm que ser feitas ainda, na verdade. Com certeza. Ou exploradas. Tá bom. Priscila de Lima, quero te agradecer por você ter vindo, tá, meu amor? Um beijo bem grande para você. Sucesso aí nessa nova nessa história aqui de uma escritora, né, que que vive e revive as nossas verdadeiras tradições, as nossas verdadeiras raízes, né, através dos festivais. Eu só queria registrar só mais uma coisa, que esse projeto ele foi feito através do edital Mecenas da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Certo. Então cabe esse agradecimento também à Secretaria de Cultura e ao Grupo Zenir, que foi patrocinador. Tá bom. Tá bom, pessoal. Um abraço para você e daqui a pouco a gente volta, porque vem aí mais atrações, hein? Não perca, um minutinho só. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
gente, tá aí, voltamos, né? Como eu falei para vocês, gente, hoje tá demais. Hoje, no final do nosso programa, vamos ter uma dupla só massa. Sertaneja, mas é nossa, que é do Ceará, que é Fran e Diego. Tá? Tu já conhecia já? Já. Tá bom. Não, mas não apresenta ela agora não. Melhor eu vou dizer. Minha amiga, olha gente, no primeiro bloco tivemos aqui a Priscila, jornalista, né? Onde lançando o seu livro Festivais da Música do Ceará dos anos, né? Da década de 60. E eu tô aqui, estou com mais uma jornalista, hoje está cheio de jornalistas, tá bom demais, eu estou feliz. Que é a minha querida Joanice Sampaio. Tudo bom, Joanice? Boa pra cima. Minha amiga aqui, ó. Minha linda, minha companheira, minha amiga, gente boa, companheira da luta, né, de trabalho, nessa área cultural. É uma pessoa, uma parceira, assim, show de bola. E a Joanice, ela faz tudo. Porque tu fala muita coisa, né? Mas o que eu posso fazer? Por quê? Porque é toda... Eu não sei, acho que... Eu não sei o que é isso. Acho que as pessoas acabam achando que eu posso fazer isso e a gente faz e dá certo e assim vai. Olha, quando eu digo assim, ela faz muita coisa, gente, porque ó, a Joanice é jornalista, ela é assessora, né, de imprensa, ela é produtora de musicais, de tudo, produtora de eventos como festivais do circo, que nós vamos já falar que aconteceu, festivais de cinema, né? Sim. Quer dizer, é cantora, tem uma banda, né? E gosta muito da Rita Lee, né? Que nós vamos já falar sobre isso. Primeiro, Joanice, como é que você faz tudo isso? Dá tempo para tu fazer tudo isso? Como é que é? Dá para conciliar tudo? Dá para dormir, dá tempo para cantar, dá tempo para outras coisas, dá tempo para família. E para namorar? Rapaz, parece que dá. Dá, né? Tu é casada não, né? Ou é casada não? Não. Ainda não. Quer dizer, a pessoa que você, né? Se você fosse casada, aí talvez o marido não deixasse tu fazer tanta coisa, né? Não, mas o dia tem 24 horas, a gente casa tudo ali, né? Vai fechando, né? Tudo, né? Joanice, me diz uma coisa, você que é uma pessoa que eu quero começar a falar um pouquinho com você sobre suas produções, né? Você que trabalha, por exemplo, como eu falei agora, cinema, né? Você já promoveu vários no caso festivais. Sim, no caso de cinema, né, basicamente assim, a gente tem um trabalho com assessorias de imprensa para festivais, né? No caso, o Festine Maracanã, que é desde o início, né? Esse ano já vai para o quinto, para o sexto, mas se não me engano. Festival de Jericoacoara, né, que é promovido pelo Francis. Que mais? Ano passado tive a experiência, né, de estar no Cine Ceará, mas eu estou com, inclusive já te faço esse convite, eu estou com um projeto, né, já de um documentário sobre uma figura da música cearense, que passa por você, já te faço esse convite para você, né, dar o seu depoimento também. Não vou ainda falar quem é a pessoa, deixa, né, ele já topou. Você vai fazer um documentário de uma pessoa, de um artista cearense. Não é bem um artista. Não é bem um artista, mas é uma pessoa que tem a ver com música. É uma pessoa que tem... que tem a ver com música. Mas ele é artista, tu sabia que... Olha, veja bem, o artista é aquela pessoa... Ele não vai pro palco, ele botou um monte de gente no palco. Mas minha filha, o artista, eu acho assim, o artista é todo aquele que é envolvido com a arte, né? Seja de uma forma... Não, é igual doutor, né? O pessoal pensa, por exemplo, doutor, o cara é advogado, é doutor. O cara é dentista, é doutor. O cara é médico, é doutor. Quer dizer, mas existe uma história que só tem um negócio que é doutor, né? Só é doutor quem tem doutorado. Pois é. Quem tem doutorado é médico. Advogado é advogado. Jornalista é jornalista. Passa a ser doutor no momento que ele tem lá, né, o título de doutor. Se não tem, então... Então não é. Então não é. Mas o cara, por exemplo, o cara é empresário, aí a turma chama, o doutor. O cara nunca foi, né? O cara nunca foi. Mas porque é um tratamento que a gente tem. Eu, pelo menos, eu tenho a mania, assim, de já chamar as pessoas carinhosamente doutor, doutora. Né? Você vem pra quê? Da gente, vem já vem do coisa. E o artista, Joanice, pra mim é a mesma coisa, sabe? Assim, eu digo assim, o artista, ele pode ser cantor, ele pode ser produtor, pode ser produtor cultural, no caso, pode ser, enfim, cineasta, enfim, envolvido em qualquer coisa, ele é um artista, né? Eu me considero um artista. Sim. Porque eu sou uma pessoa envolvida na arte de todos os lados, no canto,
E nem toco. Mas promove arte, mas faz arte. Mas é. E você, para mim, é uma grande artista, porque além de fazer tudo isso... Agora, Janice, e a questão de cantar? Como é que começou essa história de você cantar? Mas é o seguinte, eu sempre gostei de música, né? E cantar foi meio que, assim, meio que por acaso e meio que necessário por conta de um festival que eu fui participar com a banda que eu tinha. O vocalista que ia cantar, inclusive, a música minha, o cara deixou a gente e aí, né? E aí? Aí, não, é tu, então vai tu mesmo. Aí pronto, aí ela, canta legalzinho e tal. Aí veio essa história, né, de depois montar o jardim. Eu criei coragem, né? E tá aí, o Jardim, pessoal, para vocês saberem, que é o Jardim Suspense, que é o nome da banda, que tem a ver com a música da Rita Lee, né? Que é um tributo, né? Que são 6 anos. É um tributo à Rita Lee. Essa banda foi criada para fazer um tributo à Rita Lee, né? Foi. Você é fã da Rita Lee desde quando? Desde quando assim, era novinha? A Rita Lee, eu sempre gostei da Rita Lee, mas o que acontece? Eu queria voltar a cantar de novo, a tocar, e nessa história de ter bandas tributos, né, em Fortaleza, por que não Rita Lee? Então, tá aí. Aqui em Fortaleza tem alguma outra banda que faz tributo à Não, Rita Lee? depois do Jardim, aí teve uma galera que também tenta, quer fazer, ou tenta, vem fazendo trabalho, enfim, não sei, né, como é que tá hoje. Enfim, o Jardim... Eu sei. Eu sou muito focado na onda do Jardim, porque eu tenho que botar o Jardim pra frente, né? Mas o Jardim que é o Jardim Suspense, que é o nome da banda, foi criado já há 6 anos, né? Foi o primeiro, né? A banda pioneira toca Rita Lee aqui em Fortaleza, na íntegra, né? Uma coisa assim, um cantor que está fazendo um barzinho, tem lá uma música da Rita no set. Das músicas da Rita Lee, qual é que você mais gosta? Ai, Ando Meio Desligado. Como é? Só um pedacinho, só para ouvir. Assim, eu nem vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. E depois um beijo eu já sonhei. Você vai sentir, mas por favor, não leve a mal. Legal. E que na verdade é os Mutantes, né? Da fase dela Mutantes, mas é assim a música... Da fase Mutantes, né? A fase que eu queria ter... lindo, né? É a música que eu queria ter, assim, da... Janice, quais as músicas que você queria ter composto? Olha, eu jamais me esqueço de um show que eu assisti da Rita Lee na década de 70, foi 70, se não me engano, 77... Eu acho que foi, 76, por aí, 77. Você que sabe muito da Rita Lee, foi Sarasate. Foi no Rio, foi em Santa Teresa. No Teatro Raquel de Queiroz, se não me engano. Eu não me lembro o nome do teatro agora, não é Raquel de Queiroz, não, é porque eu não estou me lembrando. Foi num teatro lá no Rio de Janeiro, que o teatro não é tão grande assim, sabe? Era um teatro não é tão grande assim. E eu fiquei bem pertinho da caixa de som, tu acredita? O sonzão, pá, porque eu era louco por ela, aliás, eu sou louco por ela, mas naquela época, né, aquela coisa de jovem e tal também, e, rapaz, eu saí de lá feito doido. Ó, é a música que, na época que ela estourou, a Miss Brasil, 2000. Sim, a gente toca. Né? Eu vou apresentar pela primeira vez. Pronto, foi qual ano, assim, você se lembra? Essa música é de 7, tem um 76, por aí. Por aí, 77, é nessa história aí. Então, foi quando ela lançou o show, ela lançou, é muito lindo quando ela entra daquele jeito, Miss Brasil. Porque muita gente me fala dos shows do Paulo Sarasate, né? Que disse que tinha um show que ela vinha tocando flauta, vinha eu acho que eu tenho a impressão que eu também assisti. Eu também tenho a impressão que eu assisti o show dela também aqui no Paulo Sarasate. Porque lá no Paulo Sarasate, eu inclusive morava lá perto, na Nogueira Sola, e não perdia um show dali. Já assisti Gal Costa lá, enfim, assisti vários shows. Mas, minha querida, voltando então você estava me falando, você vai ter um lançamento agora em novembro, novembro é o seguinte, né? Muita gente me cobra isso, né? De fazer o trabalho, né? Mostrar as músicas, né? As músicas próprias. Aí, em novembro, lá no Sesc Iracema, a gente vai fazer, onde eu vou mostrar algumas músicas. Tem músicas também, pessoal daqui, Mona Gadelha, Caio Castelo. Vai ter, inclusive, uma música do Newton Fortaleza, né? Que é um compositor já falecido, que é uma parceria dele com o Rogério Franco. O Rogério me procurou há uns 2 anos atrás, dizendo: Janice, eu tenho uma música que é a tua cara. Então, a gente já vem trabalhando em cima disso. Legal. Janice, você também é uma pessoa responsável pelo lançamento de vários artistas do Ceará, né? Sim, entre eles, eu sei, a Jorge aquele Guedes, disco foi uma né? produção minha, né? Aquele disco dela, o Traços. Que mais? Estou fazendo da Marisol
Senese. Quem é Maria? Ela... Marisol Senese. É uma moça, né?